Oi, turma. Espero que esteja tudo bem com vocês. E hoje nós teremos a nossa segunda videoaula de História. Mas antes de começarmos, vamos fazer uma recapitulação da aula passada, que foi a exploração do pau-brasil e as drogas no sertão. Vimos que os portugueses, quando chegaram aqui, foram atrás de riquezas da terra. Também vimos que eles encontraram um aliado, os índios. Os índios trocavam informações e levavam para eles a descoberta das riquezas da terra, trocavam o trabalho dos índios por bugigangas, por coisas que não tinham muito valor, que na aula passada eu até citei alguns exemplos de algumas coisas, como anzóis, facões, facas, tecidos, Eles mostraram aos portugueses o pau-brasil, que foi a nossa primeira riqueza extraída, levaram para os navios. Esse trabalho era um trabalho pesado, de cortar árvore, de transportar árvore, e os índios todos faziam esses trabalhos trocando por coisas que não tinham muito valor, que a gente chama aí essa troca de trabalho por mercadoria de escambo. Vimos que os colonizadores notaram uma grande potencialização nas drogas do sertão, fazendo com que eles explorassem, eles entrassem até o interior do território. Os jesuítas e os bandeirantes também viram uma riqueza em levar e explorar também essas drogas. A aula de hoje é a continuação desse processo de exploração, as capitanias hereditárias e o governo geral. Começamos então com uma pergunta: o que foram as capitanias hereditárias? As capitanias hereditárias foi um sistema criado pelo rei de Portugal, Dom João III, para administrar melhor o território brasileiro, já que era bem desconhecido ainda. Esse sistema consistia em dividir o Brasil em grandes faixas de terra. Segunda pergunta que eu faço: qual era o objetivo dessas capitanias? Todos nós, com essa altura dessas leituras, nós já sabemos que era colonizar o Brasil, e evitar as invasões estrangeiras. Também a metrópole era responsável para explorar as riquezas da terra. As terras brasileiras foram divididas em 15 faixas de terras, que eram administradas pelos donatários. Quem eram os donatários? Os donatários eram nobres portugueses, amigos do rei, que receberam essas terras como doação da coroa portuguesa, para colonizar suas terras, levar colonos para trabalhar, para povoar essa terra e para expandir a riqueza da coroa portuguesa. Mas por que capitanias hereditárias? O nome já vem dizendo, hereditárias, que passariam de pai para filho. Eles seriam donos da terra, Eles teriam o comando da terra, eles tinham muito direito, certo? Eles mandavam em tudo e em todos naquele tempo. Com o passar do tempo, essas capitanias fracassaram. Foram muitos os motivos para que acontecesse esse fracasso. A seca, a falta de recursos, porque o rei de Portugal, ele não mandava nenhum recurso para que os donatários tomassem de conta da terra. Os donatários gastavam seu próprio dinheiro para administrar essas grandes faixas de terra. Também tinha ataques de índios, ataques de piratas, Muitos foram mortos e no final abandonou-se as capitanias. E o rei de Portugal criou um novo sistema, porque ele tinha que ter o controle e também tinha que conter a invasão do território português, já que o Brasil era colônia de Portugal. Então, o rei de Portugal criou o governo geral. Então, chega ao Brasil o primeiro governador geral, Tomé de Souza, e ele era encarregado de muitas coisas, ele tinha grande responsabilidade. Ele era encarregado de
defender a costa brasileira, o interior do território contra as invasões, garantir o cumprimento da lei, assentar colonos e organizar a administração da colônia. Era muita coisa para esse governador fazer. Ele tinha que ter pulso firme para poder manter todas essa situação em ordem. Um país muito grande, um território muito grande, para que ele pudesse ter a responsabilidade perante essas terras. Tomé de Souza foi um grande governador geral para Portugal, pois quando ele chegou aqui, ele aumentou o número de engenhos, né, para a produção de cana e a produção de açúcar. Ele combateu todo o comércio ilegal aqui no Brasil e também foi atrás de metais preciosos. Teve uma grande exploração de metais preciosos aqui no Brasil. Realmente, Tomé de Souza teve grandes responsabilidades para com Portugal, né, na exploração de riquezas, do controle e da defesa do território. Com Tomé de Souza vieram os jesuítas para alfabetizar os índios e convertê-los à fé católica. Com a chegada de Tomé de Souza aqui no Brasil, nasce a cidade de Salvador, a primeira capital do Brasil, que hoje é situado no estado da Bahia. Terminamos agora a nossa aula. Espero que vocês tenham compreendido mais um pedacinho da nossa história, né? Não esqueçam de dar um like aí no canal do colégio, né? De se inscreverem no canal da escola e depois voltarem às salas virtuais e fazerem os exercícios. Se cuidem. Fiquem em casa. Tchau.